8 horas e 15 minutos, tudo ok, produção? Teve como é que é? Um pico de energia aqui na região? Fazia tempo que não acontecia, né? Muito bem, a chuva, 18 horas e 16 minutos, comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Obrigado mais uma vez pelo convite. O senhor parece aqueles caras que vão em debate, candidato, que leva... É que, na verdade, eu trouxe aqui, porque de repente, se tiver alguma pergunta, tá tudo aqui, né? Ele me trouxe... Tem sessão amanhã, vereador? Amanhã teremos uma sessão extraordinária, Pedro, com 16 itens. Extraordinária mesmo, né? Que eu não fiquei Sexta-feira. sabendo hoje. Sexta às 16 horas, amanhã às 16 horas. Horário ruim, hein? Horário para uma sexta-feira, né? Qual é o primeiro item aqui? Autoriza desconto no IPTU a quem transferiu o veículo para Guarulhos, é isso, vereador? Na verdade, outras cidades já usam esse expediente. Sim. Na verdade, incentiva aquelas pessoas que estão morando em Guarulhos e com um carro emplacado em São Paulo, Itaquara, já a transferir para cá e concede um desconto de 50% no IPTU, né? 50%? 50%. Espera aí, então eu vou transferir meu carro lá para Arujá e depois eu volto para Guarulhos. Tá aqui, 50%. Sério isso? Se eu não li errado, peraí, vamos só conferir rapidinho. Não é muita coisa, 50%. 50%, quer ver? Que é isso, vou transferir. E se eu tiver mais de um carro, vai acumulativo? Não. Aí não. Aí tá claro aqui que não acumula. Mas outras cidades já usam desse expediente. Já. A grande Pago. questão, Pedro, é o seguinte, aqui você cobre um santo e descobre o outro. Quanto que arrecada de PVA e quanto que arrecada de IPTU. Lembrando que o IPVA não fica inteiro na cidade, né? 50%, né? 50%. Então, ou seja, pode ser que tenha, se a conta não for bem feita, tá aqui, Pedro, 50%. vamos ver. Para os veículos elétricos, não. O desconto concedido, pessoas físicas e jurídicas, proprietário corresponderá, 25% do valor arrecadado do IPTU. Limitando-se a 50% do imposto. Eu confundi porque 25% limitando a metade do valor total do IPTU. Mesmo assim é muito alto. É alto, É considero. muito alto. E eu não sei se fizeram conta direitinho. Dependendo do automóvel, um automóvel mais simples, né? Compensa você transferir para cá. Certeza. E quem já tem um veículo registrado em Guarulhos? Não, aí não será beneficiado. Perdeu o Playboy? Senta e chora. Vou transferir para... Leva para Arujá e depois você traz para cá. Vou fazer isso mesmo. É um dos projetos que estão na pauta, esse é o primeiro, né, Pedro? Eu não li ele assim detalhadamente, só passei à vista, tanto é que me confundi aqui nos percentuais. Vou ler atentamente para saber se realmente... Espera aí, vamos mexer no Fundo de Iluminação Pública lá? Sim, Pedro, aí é o seguinte, esse item 4º é o Fundo da Iluminação Pública, ele vai para a Supersecretaria de Regionais, que também está sendo criada nesta pauta aqui. A COSIP. A COSIP vai para lá e também o fundo, eles criam um fundo chamado Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. Esse fundo também, que é o fundo que vai vir aquele dinheirinho da taxa do lixo. Dinheirinho não, dinheirão, né? E vai para a Supersecretaria. É um belo dinheiro, porque Guarulhos paga muito mais que o paulistano, sabiam disso? Em São Paulo a taxa chega nem a R$10, aqui em Guarulhos é progressiva. Entre os dois fundos, Pedro, pelo meu cálculo, nós teremos aí uma secretaria que só de fundo terá R$200 milhões. Interessante, né, vereador Edmilson, que o prefeito Guti anunciou, vou reduzir a taxa de lixo, por enquanto nada, né? Não, mandou o projeto do IPTU concedendo desconto. Aquilo não é congelamento, é um desconto e até agora a taxa do lixo não se É posicionou. bom frisar, o vereador Edmilson, porque assim, se eu não estiver enganado, só vai ter direito ao pseudo-congelamento quem estiver em dia com o IPTU, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Essa é a outra parte que não se conta. Você imagina, num período de crise, quantas pessoas não estão em dia, não porque não querem, não tem condição de pagar, não podem, deixou para lá um ano e não terão esse desconto. Então, por isso que não se trata de congelamento. Congelamento foi bandeira política não cumprida. Promessa política não cumprida. E a prefeitura quer mexer com antenas, postes, torres, containers e demais equipamentos de estações transmissoras de radiocomunicação? Na verdade, esse projeto é um projeto bem longo, ele é extenso, eu não li o conteúdo dele inteiro, mas me parece que tem alguma coisa que pode vir para a cidade, já estão fazendo uma previsão aqui, Pedro. Eu acho que tem a ver com telefonia, não é isso, não?
O que já tinha anteriormente, Pedro, é o seguinte, essas torres que estão instaladas na cidade, elas não estão obedecendo a distância mínima, ela tem radiação, Sim. então, ou seja, ela não obedece à legislação mínima. Eu vou ler com carinho para não fazer o contrário, né, Pedro? Pode ser que uma lei aprovada, mal elaborada, faça o efeito contrário, de repente venham mais torres para cá, trazendo mais problemas para a cidade do que soluções. Só me permita, ao citar radiocomunicação, envolve as emissoras de rádio também. Nós temos 3 na teoria em Guarulhos, né? Exatamente. A Boa Nova, a Cumbica e a Top. Código tributário, vamos ler, altera a lei, concerne... Ô, vereador, isso aqui está me parecendo um Natal antecipado, aqueles projetos que chegam na véspera de Natal. Aqui tem um segredo, Pedro, que é assim, o prefeito mandou agora às pressas, por quê? Quase todos esses projetos, quase todos, 80% deles tratam de matéria tributária. A matéria tributária tem que ficar 30 dias aguardando emendas. Então, por isso que mandou. Amanhã, que dia que é? Amanhã é dia 19. Portanto, esses projetos só estarão habilitados para serem votados no dia 20 de dezembro. Então é isso. Então, 30 dias. Por isso que mandou agora, porque se manda na semana que vem, teria que fazer a votação ali depois do Natal, com um quórum mais complicado, né? Altera as estruturas da Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos e a criação da Secretaria de Administrações Regionais. Pedro, vai virar uma grande secretaria com 5 ou 6 departamentos, tira poder da Secretaria de Obras, tira poder da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Serviços Públicos. Na prática, o prefeito que prometeu sempre enxugar a máquina, ele está criando mais uma secretaria, ele vai ficar com uma Secretaria de Obras esvaziada, uma Secretaria de Serviços Públicos esvaziada. E Meio Ambiente. E Meio Ambiente. Então, ou seja, tirou poder destas secretarias, então é um desautorizo aos secretários e vai concentrar numa supersecretaria, que é a Secretaria de Administrações. A começar porque não cria 3 departamentos novos e vários departamentos, pelo menos 2 departamentos de cada secretaria dessa, sairão e irão para esta nova secretaria. Então, será a maior secretaria, com certeza, do ponto de vista de departamentos, exceto, obviamente, educação e saúde, que tem uma lógica apartada. Mas é uma mega secretaria. E rufem os tambores, quem será o supersecretário? Aqui, na verdade, todo mundo acha que o supersecretário sempre é o secretário que ocupa a pasta do governo. Eu acho que aqui, o secretário de governo vai ver pouca coisa. A não ser que ele indique, né? Ou vá para lá, né? Não, a Casa Branca é sempre mais agradável, né? O ar-condicionado funciona. Fica mais perto do prefeito, né? Tá certo. Mas não está descartado dessa supersecretaria ir para lá também, né? Pelo menos a estrutura de gabinete. Despachar lá da Casa Branca? Sempre tem um espacinho, né, Pedro? O americano já comanda o serviço público, tá certo. Então, ou seja, uma supersecretaria diminui poder. A leitura política aqui é o seguinte, tira poder de 3 secretarias, na minha opinião, cria mais uma estrutura desnecessária, porque essas funções poderiam estar tranquilamente na Secretaria de Serviços Públicos. Se for o Carone para lá, vai ser uma piada, hein? Eu não tinha nem pensado nisso. Eu pensei. Mas... Se for o Carone para lá... Aí tirou meu sono, porque... Imagina. O Carone já merece música no Fantástico, né? Já passou pelo SAI. Mas o Carone tem uma especialização em fechar secretarias e não inaugurar secretarias. Eu acho que ele não vai. Onde ele vai, ele fecha. Inclusive a empresa dele, né? Exatamente. O que mais aqui, vereador, que merece destaque aqui? Autoriza a desafetação de bem público. Essa é polêmica, Pedro. Ponte Grande? Ponte Grande, lá está desafetando essa área pública, ou seja, tirando a possibilidade dela de não ser mexido, que lá é considerado um jardim, e vai se passar para a Sabesp, criar uma estação de tratamento de esgoto ali naquela região. 2 problemas que eu vejo. Uma estação de tratamento de esgoto próximo de moradias é o mais adequado? O cheiro, né? Barulho, cheiro. Nós estamos enfrentando esse problema com uma estação bem pequenininha que é dentro do aeroporto, que está impactando no sono de quem mora no Parque Secap. Imagina os moradores ali da região. Será que as pessoas tinham muito medo, né, de comprar uma propriedade perto do cemitério? Acho que pior que perto do cemitério... O cemitério é silencioso, né? É silencioso, é uma extração de tratamento de esgoto. E fora, Pedro, eu vou pesquisar, mas é a mesma área onde está hoje o Arnaldo José Celeste. Mesma área? A mesma área. Mesmo nome da rua, mesmo endereço, exatamente. Estranho. Então, eu já tinha ouvido esse rumor de que, na verdade, o Arnaldo José Celeste seria desativado
para cumprir outra função. Não sabia que era isso aqui. Não, mas isso é um crime, hein? Pelo amor de Na Deus. verdade, numa cidade que não investiu no último período nada em esporte, Nada. fechar, o pouco que tem Mas daí questionável, né? não avançou e vai regredir? Pelo amor de Deus. Não. É questionável. Mas aqui, Pedro, é na mesma rua, no mesmo bairro e uma área de 14 mil metros quadrados. Eu não creio que tenha uma área de 14 mil metros quadrados, a não ser pegando parte ou a totalidade do Arnaldo José Celeste. Vamos mexer com os feirantes também, vereador? O dos feirantes, Pedro, ele também é um projeto longo, colocando diversos, permitindo inclusive a criação de feiras em espaços privados. Isso aqui eu não falei ainda, vou falar assim que sair daqui com o presidente do sindicato dos feirantes para saber se eles foram consultados, porque existe uma tendência muito grande de ter um movimento de restrição de feiras para poder privilegiar esse tipo de compra em outros centros comerciais, né? Então, eu sou um defensor da feira pública, sou um defensor, acho que tem que estar disciplinado, obviamente, tem que ter. Eu vou ler isso aqui com muita atenção e vou dialogar aí com a diretoria do Sindicato dos Feirantes. E aqui cria o cadastro único do cidadão em Guarulhos, já não tem o CAD único aí? Mais para frente. Que é o item 13. Ele estabelece uma série de regras, não é atendimento de legislação federal, pelo que eu entendi, não. Na verdade é melhorar talvez a forma como é feito o cadastro hoje. Mas já tem, você tem razão. Toda a estrutura praticamente vem pronta do governo federal. E o 15 institui o Código de Postura de Guarulhos. Já tem também. Vai mudar? Vai mudar, tem várias mudanças. Várias mudanças serão feitas. E cria a Faculdade de Guarulhos, programa de bolsas de estudo para cursos superiores. Este é o único item que será votado amanhã, Pedro. Do 1 ao 15 é apenas leitura e deliberação. Esse aqui já O 16 ele já foi deliberado, ele vai votar em primeira e segunda, segundo aqui a convocatória do presidente da Câmara. Vamos falar da ProGuaru, vereador Edmilson. Na terça-feira houve um aporte financeiro à empresa, né? 300 milhões? Foi 370. isso? É. E agora alguns vereadores argumentaram com o senhor, Brinquinho, outros vereadores argumentaram que seria um desrespeito à medida judicial, né? Que mandou suspender totalmente a extinção da ProGuaru até o TRE se manifestar sobre o referendo. Aí o prefeito não pode nem, Pedro, dizer que não tinha conhecimento, como falou da outra vez, quando colocou em votação na Câmara Municipal, tendo uma decisão, uma liminar obtida pela vereadora Genilda à época, para não se votar. Não dá para alegar desconhecimento, por quê? O prefeito enviou esse projeto para a Câmara no dia 12, a decisão judicial foi do dia 5. Então, ou seja, uma semana antes já se sabia que tinha uma liminar concedido pela segunda vara da Fazenda Pública de Guarulhos. Mais do que isso, no dia que o prefeito encaminhou para a Câmara, o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ de São Paulo, a relatora, desembargadora, negou um agravo de instrumento da prefeitura. Então, ou seja, a prefeitura tinha toda a ciência que está proibida qualquer movimentação que leve ao fechamento da empresa. E esta lei o que quer? É cumprir uma das etapas de fechar a empresa, que é disponibilizar recursos. Mais curioso ainda, Pedro, o tempo inteiro eu debati isso muitas vezes com os vereadores da base da Câmara, da base do governo na Câmara, e eles diziam assim, não, a prefeitura, a vereadora de Wilson, não pode continuar porque tem 200 milhões de dívida. Tem 200 milhões de dívida, o prefeito está arrumando 370 milhões de aporte, significa que dava para pagar toda a dívida, teria 170 milhões para poder fazer investimentos em maquinário e em melhoria do serviço prestado pela ProGuaru. Então, cada vez mais vai caindo por terra esse argumento de que a ProGuaru não teria condição de continuar. Essa história de dívida também, o Guti, quando assumiu a prefeitura, falou, herdamos 8 bilhões, lembra disso? 8 milhões, nem me lembro, Sim. 8 bilhões. E daí ninguém atestou esse número até hoje. Cadê? Saiu da onde esse número? Essa dívida da ProGuaru também não foi atestada. Exatamente, e fora, Pedro, se diz o seguinte, não, tinha uma dívida de 3 milhões e poucos com a Sabesp, e nós pagamos essa dívida, não é verdade, a dívida está sendo paga, esses parcelamentos vão ter um efeito para os próximos prefeitos, para os próximos governantes. Então, ou seja, governar a cidade é uma irresponsabilidade. A forma de governar a cidade, da forma que eu estou vendo, lembra muito o Paulo Maluf governando a capital. O que o Maluf fazia? Ele gastava tudo que tinha e o que não tinha. Endividava a cidade, pegava empréstimo e ia fazendo. E todo mundo falava, nossa, a cidade está um canteiro de obras, vamos eleger o sucessor do Maluf, no caso foi o Pita, à época, Celso Pita, que foi prefeito. A cidade ficou totalmente comprometida do ponto de vista financeiro. Com uma diferença, lá o Maluf ainda fazia uma publicidade de dizer algumas obras que estavam acontecendo. Aqui o endividamento está acontecendo e nós não vemos nenhuma obra, muito pelo contrário. A cidade totalmente abandonada. Né? Bom, falando em obra, vereador Edmilson, vamos falar da Câmara Municipal. Produção, aquele vídeo está no ponto novamente, por favor?
Então vamos ver o que aconteceu hoje no plenário da Câmara Municipal. Aí, vereador, o senhor acredita? O senhor conhece bem ali, né? Conheço. Estão dizendo que é para os vereadores lavarem roupa suja ali, no chuveiro, na cascata. Não, e fora, até o lugar da chuva foi seletiva, né? Foi. Porque tá chovendo em cima da população, né? Ali é o lugar de ficar a população, né? Não seria... É tragicômico, desculpa. Exatamente. É uma imagem... E fora, vocês veem que esse plenário não foi utilizado ainda. Não foi nem Não inaugurado. foi inaugurado. Teve lá sessões, mas com público muito restrito, só para transmissão virtual. Eu vejo que tem um problema ali, Pedro. Tem que ter uma medida de força do ponto de vista de ter uma investigação séria sobre isso. Não dá mais para a gente... O cabeamento não passou o cabeamento, então quebra tudo para passar o cabeamento. Sim. O presidente Martello está fazendo um esforço lá, porque ele é cobrado a todo momento para que tenha sessão presencial. Ele está fazendo o esforço dele. Só que praticamente ele está tendo que fazer uma nova obra. Então, ou seja, talvez... Sincero, seria melhor derrubar e fazer de novo. Ou naquela área que nós temos os dois estacionamentos, deixa lá do jeito que está e fazer outro, porque nós já estamos no final do ano, os concertos continuam sendo realizados lá. Nós temos já outros problemas graves que a gente tem de altura da mesa que dirige os trabalhos, um concreto que foi colocado que não podia quebrar mais, o elevador que teve que ser adaptado, um monta-carga ali para ser adaptado, enfim, diversos problemas naquele prédio. Sem falar dos gabinetes. Eu, por exemplo, estou num gabinete que não tem janela. Horrível. Entendeu? Um gabinete não tem sentido nenhum. Então, eu acho que a gente deva ter uma investigação muito séria sobre o que está acontecendo nessa obra da Câmara. Eu me lembro que no começo do ano estávamos eu, o senhor, alguns vereadores, presidente Martello, lá inspecionando, né? Lembra? Lembro. E nós chegamos à conclusão, aquilo ali não tinha condições de usar aquele prédio. De uma forma surreal, absurda. O presidente Jesus, quando inaugurou, viajou na maionese, me desculpe, não tinha condições nenhuma de inaugurar aquilo. E a gente percebe que até hoje nós temos problemas estruturais gravíssimos. E fora, Pedro, outras coisas que a gente não vê, que parece ser detalhe, por exemplo, um prédio daquele tamanho, é o legislativo da cidade, nós somos a segunda cidade do estado, 12ª do país, você, por exemplo, não tem um grupo gerador lá. Então, ou seja, hoje se você está realizando a sessão, você tem que paralisar se houver falta de energia, você não consegue tocar o próprio funcionamento da casa, você ali vai ter esse problema sempre, porque... Não foi chuva forte, viu, Pedro? Eu estava na rua nesse horário, eu não estava dentro do gabinete, mas eu estava na rua, não foi aquela chuva. Eu fico imaginando aquela chuva pesada de dezembro. Alguém perguntou agora há pouco aí, quando chover para valer, como é que vai ser? Não vai sobrar nada lá. Então, ou seja, eu acho que, inclusive, Pedro, como é que o presidente da Câmara vai autorizar a presença de populares lá? Não pode. Entendeu? Quem é que vai se responsabilizar por essa tragédia que está acontecendo? O vereador lá? Não consegue nem ABCB ali. Não consegue. Não consegue. E fora, só agrava mais, porque obviamente essa imagem, eu vi hoje, ela está circulando a cidade inteira e com certeza as autoridades do Corpo de Bombeiro, qualquer um que for fazer a vistoria lá, vai ter um olhar muito mais crítico, não que não tenha, né? Mas muito mais crítico para poder verificar isso. É uma vergonha, eu me sinto envergonhado em passar essa cena, embora eu não tenha responsabilidade nenhuma nisso, não fui responsável pela obra, era vereador, mas o meu posicionamento sempre foi de fazer uma obra que fosse rápida, mas que fosse uma obra bem feita. Não tinha sentido inaugurar em dezembro, já que ela não estava pronta. Então, às vezes, corre-se muito e fora, Pedro. Quando você vê aquela situação caindo água ali, embaixo você tem as cadeiras que ficarão comprometidas. Você tem os carpetes que nunca mais voltam ao normal, porque o cheiro de cachorro molhado vai ficar lá o tempo inteiro. E você tem todo o sistema de dutos e de fiação do ar-condicionado e todo o sistema da Câmara. Depois de tudo isso que aconteceu, o certo é retirar tudo e fazer de novo. Eu vou pedir uma gentileza para o senhor colocar em pauta amanhã esse assunto durante a sessão virtual, né? Não, amanhã eu falarei, porque é o assunto que muita gente está comentando e falando aí. E fora, veja quais são as contradições. A Câmara Municipal, a gente batalhou tanto para ter uma sede própria, para ter um local adequado, e agora a gente vai chegar nessa situação traumática aí. Até tem alguns... ouvintes aí, né, que estão nos assistindo, né, telespectadores, dizendo aí que a Proguaru que vai ser convocada para fazer o trabalho ali de manutenção. É possível não, tenho quase certeza, porque a Proguaru, nessa questão, é sempre chamada para poder socorrer aí as tragédias, e infelizmente essa tragédia está acontecendo num próprio público na Câmara Municipal. Bom, nada do TRI ainda, né?
Não, na verdade, é apenas movimentação interna, não tivemos nenhuma decisão. A grande novidade, Pedro, que hoje eu tive com alguns funcionários da Proagora, eu dizia para eles o seguinte: tem uma liminar que proíbe o fechamento da empresa, essa liminar teve recurso, teve agravo de instrumento e o prefeito perdeu mais uma. Então, ou seja, hoje ele não pode fechar a empresa. Ah, mas quanto tempo leva para julgar? Agora esse recurso vai subir para o pleno. E a relatora é a mesma desembargadora que fez lá todo o arrazoado, né, os argumentos para negar para a prefeitura. Então, eu acho que nós estamos aí diante, o prefeito vai ter que tomar uma decisão do ponto de vista de paralisar ou de continuar com essa brincadeira de mau gosto, que é fechar para o Proagua. E aí estão os números, né, Pedro? É uma cidade que não consegue ter atendimento nos hospitais, não consegue ter remédio, uma cidade que está com diversos problemas, vai dispor de 370 milhões, como se fosse um dinheiro de nada, para poder fechar uma empresa e desempregar 4.700 pessoas, é um contrassenso. Né? Agora, vereador Edmilson, pensava eu aqui, será que quanto mais demorar não será melhor? Porque o prefeito Guti, se eu não estiver enganado, ele tem prazo para encerrar para o Proagua, não é isso? Na verdade, a lei autoriza ele fechar até 31 de dezembro. Então, se ele não conseguir fechar até... Se ele não conseguir, uma nova lei tem que ser votada. Então, começa tudo do zero. Começa tudo do zero. Por quê? Até uma imbecilidade, porque colocar na lei um prazo, eu quando ouvi o prazo lá, eu não entendi. Mas por que colocar? Eu acho que foi naquele sentido, Pedro, de amedrontar, dizer para os funcionários da Proagua, dizer, até dezembro vai fechar, está escrito lá que é até dezembro. Só que eles perceberam que essa orientação foi uma orientação, um tiro no pé que está surtindo efeito agora. Então, 31 de dezembro, se tem uma decisão do tribunal, se tem uma decisão local, se tem a manutenção pelo tribunal, não fecha até 31 de dezembro. E passou 31 de dezembro, essa lei perde a sua validade. Hoje é dia 18. Hoje é 18. Não dá tempo. Fora, e aí, Pedro, óbvio, na Câmara pode acontecer de tudo, mas você imagina o prefeito ter que chegar para a sua base e dizer, olha, nós vamos ter que votar de novo porque não deu certo, eu preciso de mais um ano para tentar fechar para agora. Aí me lembrou aquele, como é que é? São outros 500. São outros literalmente outros 500. Vamos ter que renegociar tudo de novo. Tudo de novo. Começa, não é a conversa do zero, começa outras conversas todas do zero. São outros 500. Agora, os trabalhadores da Proagua, é o que eu estou dizendo, Pedro, eu só estou preocupado com um movimento muito forte que está acontecendo, instigando os trabalhadores a irem para pedir abrir mão da estabilidade, para ser demitido. Tem muita gente dizendo, não, olha, tem que pedir agora, porque se não pedir agora, vocês não vão receber, não vai ter dinheiro para receber. Gente, não caiam nesse golpe, isso aí é golpe. Qualquer trabalhador sendo demitido hoje, ou daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, a prefeitura tem um prazo de 10 dias para pagar. Não tem essa de não tem dinheiro. E se não paga nos 10 dias, a multa é muito pesada. Então, deixar bem claro aqui para você, funcionário e funcionário da Proagua, que a luta continua, essa disputa continua, o jogo não está encerrado. Eu sei que tem muita gente desanimada, porque, de fato, o governo está jogando muito pesado contra vocês, trabalhadores, mas a gente está aqui sempre trazendo as informações que são as informações mais importantes para vocês tomarem aí as decisões de vocês. Continuem acreditando que a Proagua é possível, eu acredito. É óbvio, o prefeito também é um jogo, né, Pedro, que está se fazendo aí de um cabo de força, né? Se a gente também esmorecer do lado de cá, fica mais fácil para eles fecharem a empresa, né? Mas foi bem mais difícil do que ele imaginava, hein? Foi bem mais difícil. Na verdade, eu acho que quem vendeu essa ideia para ele, dizer, olha, vamos aprovar em dezembro, em janeiro já está tudo feito. Não é assim. Não é dessa maneira. E fora, nós ainda teremos, pós isso, se fechar, os diversos processos judiciais que vão vir movidos pelos funcionários. Deixa eu ver a Bíblia lá. Volta lá o comentário bíblico. A Bíblia é um assunto que eu não entendo muito, não. A Bíblia já adverte, não se põe remendo novo em tecido velho, vai romper. Não sabia dessa, não. Eu também não. Mas aí o presidente Jesus, né? Não sei se ele leu esse versículo da Bíblia. Acho que não. Saúde, educação, infraestrutura, administração, tudo a desejar. A nossa colega jornalista Inajara Nogueira. Verdade. A população não está muito contente, não, hein? Obrigado, vereador Edmilson Souza. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Eu vou fazer um estudo mais detalhado, projeto a projeto, e estamos à disposição. Mas amanhã, 16 horas, né? Lembrando, Pedro, é deliberação. Sim, tem muita gente falando e tal, daqui 30 dias e fora. Já um aviso aí que nós vamos ter sessões aí, trabalho até
quase ali na véspera do Natal, que eu acho bom para pautas boas, não estou dizendo que essas são, vou estudá-las, algumas eu vejo com preocupação. Arnaldo José Celeste, eu já alerto os esportistas que a gente converse, a questão da feira a gente tem que ficar atento, e fora, Pedro, por último mesmo, eu esqueci de falar, o fundo ambiental que está sendo criado e colocado na futura supersecretaria, ele não prevê valores, porque o que eu defendo é que o dinheiro arrecadado todo seja colocado nesse fundo ambiental. Se você vê, uma crítica que eu já fiz várias vezes aqui no seu programa, e eu acho que a prefeitura está mandando, dizendo, ó, tá vendo, nós estamos aqui criando o fundo. Não, não é o fundo. O fundo só funciona se tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não resolve. E eu quero ver ter coragem de pôr uma emenda aqui, dizendo, ó, 100% do dinheiro arrecadado vai para esse fundo. Aí eu acho que a gente começa a discutir num outro patamar. Obrigado, vereador Edmilson. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Parabéns obrigado, pelo seu trabalho sempre, viu? Obrigado. 18 horas e 40 minutos.